E aí, tudo certo? Código 171 no ar, e hoje a gente vai falar de uma estrutura que parece moderna, tecnológica, sofisticada, mas que no fundo é velha. Só mudou a embalagem. E se você acha que isso só pega gente desinformada, eu sinto te dizer, não pega. Pega gente inteligente, pega gente experiente, pega gente que trabalha com dinheiro. Então fica até o final, porque hoje eu vou abrir por dentro como esse tipo de esquema nasce, cresce e explode. E talvez você reconheça alguns sinais no meio do caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se alguém te prometesse 10% de lucro por mês, todos os meses, sem risco, você acreditaria? Agora deixa eu te refazer a pergunta. E se quem te prometesse isso fosse alguém que você conhece, confia e vê toda semana? Esse é o detalhe que muda tudo, porque a maior pirâmide de criptomoedas da história do Brasil não começou na internet. Ela começou no boca a boca. E hoje a história de Gleidson dos Santos, o homem que ficou conhecido como o faraó do Bitcoin. Antes de ser faraó, Gleidson era garçom. Interior do Rio de Janeiro, trabalhador comum, vida simples. Nada indicava que ele viraria o centro de um esquema bilionário. Mas aí entra o elemento-chave, o momento histórico. Estamos falando da explosão do Bitcoin no Brasil. Gente que não entendia nada, começando a ouvir história de gente que ficou rica e, quando aparece algo novo, complexo e difícil de entender, quem fala com convicção vira autoridade. Gleidson percebeu isso rápido. Ele não falava de tecnologia, não falava de blockchain, não falava de código, não falava de risco. Ele falava de segurança. A promessa era sempre a mesma: 10% ao mês, todos os meses, sem variação, sem explicação técnica, sem volatilidade. E aqui entra um detalhe importante. Ele misturava dinheiro com fé. Vai ou não vai? Eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Agora eu quero entregar uma palavra para você, somente para vocês. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Usava a linguagem religiosa, falava de propósito, falava de missão. Quando alguém coloca Deus, fé ou espiritualidade no meio de investimento, muita gente para de fazer pergunta. Na prática, o esquema era simples. Não existia robô. Não existia operação sofisticada. O dinheiro dos novos investidores pagava os antigos. Pirâmide clássica, esquema Ponzi. Mas com uma diferença importante. Ela era descentralizada. Não tinha uma agência, não tinha um escritório central, tinha líderes religiosos, pastores financeiros, indicadores. Cada um trazendo mais gente, famílias inteiras envolvidas. Mas antes de falar de matemática, eu preciso te contar como eles vendiam isso, né? Porque ninguém acorda e fala, vou colocar minha economia numa pirâmide de Bitcoin. Não é assim que começa. Começa assim. Um amigo, não um estranho, um amigo. Alguém que você já conhece, que você confia, que posta foto em restaurante chique, que mostra print de rendimento. Eles nunca falam de pirâmide. Eles falam clube fechado, operação privada, grupo seleto, robô internacional, mercado de arbitragem. Sempre algo que parece sofisticado e sempre com um detalhe: urgência. Vai fechar hoje, só tem 10 vagas. Quem entra primeiro ganha mais. Aí vem a prova social. Print de Pix recebido, depoimento de gente chorando, agradecendo, vídeo do suposto dono no escritório chique e bonito. E o clássico: eu também coloquei o meu dinheiro. Essa frase é a âncora, porque se ele colocou, se ele ganhou, por que você não ganharia? E sabe
o mais inteligente, eles não pedem muito no começo. Começa com 5 mil, 10 mil, você recebe o primeiro rendimento redondinho. E aí você coloca mais e indica alguém, sem perceber que virou parte do motor. A venda não é financeira, é emocional. É pertencimento, é status, é medo de ficar de fora. É FOMO puro. E quando você percebe, já está dentro. Golpe bem feito não te convence pelo número, ele te convence pelo vínculo. Agora peraí, eu preciso te explicar o que realmente acontecia por dentro. Porque muita gente acha que pirâmide é só, não tinha dinheiro. Não, ela funciona por um tempo e funciona muito bem. Imagina assim, entra R$ 1 milhão hoje de novos investidores, a empresa promete 10% ao mês, ou seja, precisa pagar 100 mil no mês seguinte. Só que não precisa pagar para todo mundo ao mesmo tempo. Por quê? Nem todo mundo saca. Muita gente reinveste e sempre tem gente nova entrando. Então o que acontece? O dinheiro novo paga o rendimento prometido para os antigos. Não tem trade, não tem robô, não tem operação estruturada. É fluxo de caixa, entrada nova, pagamento antigo. E aí vem o detalhe que quase ninguém percebe. Se a empresa capta 10 milhões no mês, ela precisa captar mais que isso no mês seguinte. Porque agora ela precisa pagar 10% dos antigos e ainda prometer 10% para os novos. É uma bola de neve matemática. E a matemática não perdoa. Agora pensa comigo. Se em algum momento o fluxo desacelera, se entra menos dinheiro do que sai, se as pessoas começam a sacar, a estrutura trava. E quando trava, não tem reserva, não tem lastro, não tem ativo real, só promessa. É por isso que pirâmide parece investimento sólido no começo, porque no começo ela tem caixa, mas o caixa não vem de lucro, vem de gente nova acreditando. E quando para de entrar gente nova, acabou. Pirâmide não quebra quando dá prejuízo, ela quebra quando acaba o recrutamento. No começo, todo mundo recebia. E isso é o que mata qualquer desconfiança. Quando o dinheiro cai na conta, o golpe parece investimento. E quem recebeu vira defensor do esquema. Esse é o momento mais perigoso da pirâmide. Enquanto isso, o faraó ostentava carros de luxo, joias, mansões. E isso não era descuido, era estratégia. Porque no Brasil, riqueza visível vira argumento. Se ele é rico, é porque sabe o que está fazendo. Até que o castelo começa a rachar. Denúncias, investigações, bloqueios e, finalmente, a Polícia Federal. Operação Prisão, apreensões milionárias. O robô parou, e quando a pirâmide para, ninguém mais recebe. E quem ficou para trás? Pessoas comuns, aposentados, trabalhadores, gente que colocou tudo. Alguns perderam a economia da vida inteira. Outros perderam amigos, famílias, relacionamentos. Porque pirâmide não destrói só dinheiro, destrói confiança. Toda pirâmide tem 3 elementos: promessa acima do mercado, explicações simples demais e alguém pedindo para você confiar. Quando alguém te garante retorno, desconfie. Quando alguém pede para você não contar para ninguém, corra. E quando o investimento depende de você trazer mais pessoas, você não é o investidor, você é o produto. Se você conhece alguém envolvido com algo assim, manda esse episódio, porque a informação ainda é a melhor defesa contra golpe. Segue o Código 171, sério, tá? Segue o Código 171, avalia com 5 estrelas e a gente se vê no próximo caso.